Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanha, do componente de História. É um prazer estar aqui com vocês para a gente continuar o nosso processo de aprendizagem. Então, eu quero convidá-los para verificar o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 6 tem como objeto de conhecimento formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. E no nosso detalhamento nós temos o seguinte: correntes do pensamento histórico. Positivismo, marxismo, escola dos análises e nova escola cultural. Parece tudo muito difícil, né? Mas a gente vai esmiuçar um pouco mais, tá, o nosso detalhamento ao longo da nossa aula. Então fica de olho e me acompanha. Então, meus queridos, vocês perceberam ali que no nosso objeto de conhecimento nós estamos ali propondo o processo de estudo sobre a produção dos métodos científicos, principalmente dentro das ciências humanas e sociais aplicadas, não é? E é justamente isso que a gente vai trazer hoje, a questão da produção de conhecimento científico, principalmente dentro do componente de história, sim, para áreas de estudo, né? Para a área específica de história. Tá bom? Então, quando nós falamos nas correntes de pensamento histórico, nós estamos falando de algo que é tratado como, de forma mais técnica, com um termo da área da história, que é chamada de historiografia. E o que é isso, professor? Historiografia. História, né? Está falando a história, grafia, escrever, ou seja, a forma como se escreve a história. Ou seja, ao passar dos anos, desde que a história se estabeleceu como ciência no século XIX, começando toda essa discussão se de fato ela seria uma ciência ou não, lá na Alemanha ainda, a história, claro, passou por diversas formas de entendimento de como ela era percebida, de como ela era realizada a pesquisa dentro dessa área de conhecimento. Então, a própria forma de se escrever história também é influenciada de acordo com a forma com que se pensa, com que corrente de pensamento você decide pesquisar e escrever algo. Ou seja, a historiografia trata sobre o processo de escrita da história, tá bom? Historiografia, basicamente, de forma bem simplificada, vai tratar sobre essas questões, sobre o que o historiador pensa, que corrente de pensamento ele segue para fazer a produção da história. Então, essas correntes de pensamento influenciam o que está escrito no seu livro de história, os livros que são publicados pelas editoras também de cunho acadêmico de nível universitário, ou também para uma pós-graduação. Não interessa qual vai ser o nível, se é fundamental, médio ou de nível superior, todas elas sofrem influência de um método de pesquisa, tá? Uma forma de pensamento. E sobre alguns deles que nós vamos tratar hoje, ok? Então me acompanha na leitura do nosso texto para a gente começar a desenrolar um pouco sobre essas questões. Então, as correntes do pensamento histórico referem-se às diversas abordagens teóricas e metodológicas. O que é o método? É o caminho que se faz para chegar a algo, tá bom? É o caminho que você traça para atingir um objetivo, é o método, é a metodologia. Então, as correntes do pensamento histórico referem-se a diversas abordagens teóricas, ou seja, e metodológicas, o caminho que é seguido pelo historiador, tá? Para quê? Para estudar e interpretar o passado. Entre elas, destaca-se o positivismo, que defendia a objetividade e a verificação empírica dos fatos históricos, o marxismo, que enfatiza a luta de classes e as condições econômicas como motores da história. O que mais nós vamos ter nesse momento que nós vamos destacar? A corrente dos análises, ou é chamada escola dos análises, que é de origem francesa, que propõe uma história total e interdisciplinar
e focada em processos de longa duração e mentalidades coletivas. E por último, nós temos o que aí? A nova história cultural, que se concentra nas representações culturais, subjetividades e microhistória. Essas correntes refletem diferentes maneiras de compreender e narrar os eventos históricos, cada uma com suas próprias metodologias e pressupostos teóricos. Gente, não se desesperem, tá bom? Para início de conversa é isso. Não se desesperem. Eu sei que são termos novos que vocês podem nunca ter ouvido na vida, mas é para isso que a gente está aqui, para aprender um pouco mais junto sobre a questão metodológica, da forma de se produzir ciência. Sim, estudar e escrever também é uma forma de se produzir ciência. O que nós estamos fazendo aqui, claro que não pode ser comparado aos acadêmicos de uma universidade, mas nós estamos aprendendo ciência também. Sim, a história desde o século XIX é considerada uma ciência. Então nós vamos nos apropriar durante a nossa aula de alguns desses termos, entender o que eles significam e também entender que influência, que diferença eles fazem no processo de produção da escrita da história, ou seja, da historiografia. Então vamos iniciar pelo pensamento positivista, pelo positivismo, tá bom? Então vamos lá, positivismo. Então, positivismo não é a mesma coisa que pensamento positivo, daquela questão que a gente fala, eu vou pensar positivo que isso vai acontecer. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Não tem a ver com superstição, não tem a ver com lei de atração de pensar positivo que tudo vai dar certo. Não é nada disso. Nós estamos falando também, então, nesse momento aí, ó, de uma corrente filosófica, ok? Então, ó, o positivismo é uma corrente filosófica e científica que surgiu no século XIX, principalmente associada ao filósofo francês Auguste Comte. No campo da historiografia, o positivismo enfatiza a utilização de métodos científicos para estudar e interpretar os acontecimentos históricos. E como é que ele pretende, então, o historiador se utilizar dessa forma de pensamento do positivismo para se estudar a história? A gente vai entender, mas antes eu quero apresentar para vocês aqui o homem que é considerado o pai do positivismo, dessa corrente filosófica chamada positivismo. Então, quero apresentar para vocês aí o Auguste Comte, tá bom? Então, esse aqui embaixo, aqui, ó, é o Auguste Comte, tá? O homem considerado o autor desse termo aplicado ali como ciência. O termo já existia antes, né? No caso, Saint-Simon já tinha cunhado esse termo positivismo, mas é Auguste Comte que vai pegar e transformar em um conceito filosófico aplicado às ciências, ok? Era um filósofo francês, tá bom? E que influenciou de modo muito grande o quê? O fazer histórico. Além de ser o fundador do positivismo, dessa corrente filosófica que influenciou a história, ele também é conhecido como o pai da sociologia, tá bom? Então ele é duplamente importante, tanto para a sociologia, considerado como o pai da sociologia, como também o criador do termo e dessa filosofia chamada de filosofia positivista. Ok? Então, apresentados para vocês aí o Auguste Comte, eu quero convidá-los a verificar algumas das principais características do pensamento positivista e como é que ele vai estar presente, então, na questão da produção histórica. Vamos lá? Principais características, então, do pensamento positivista. Primeiro, foco em fatos concretos e verificáveis. O historiador deve basear suas análises em documentos e evidências concretas. Então, o que acontece? No século XIX, quando se começou a pensar a história como ciência, se fazia uma certa comparação ali entre ela e as demais ciências, no caso as chamadas ciências exatas, as ciências matemáticas, que podiam ser comprovadas por regras e experimentação contínua. Então, o que se buscou nesse momento? Quando se tentou transformar a história em ciência, começou o processo, na verdade, de transformação da história como ciência no século XIX, o que se fez? Se pegou as mesmas condições e proposições de verificação das outras ciências e se aplicar à produção
da ciência histórica. Por isso, em sua primeira grande versão de História como Ciência, vamos colocar nesse termo para você entender melhor, a história vem com os princípios do positivismo, ou seja, de só se entender como história verdadeira aquilo que estava no papel, a partir das produções de grandes personagens históricos, como reis, governantes, generais, né, e tudo mais. Então, se estava registrado, poderia ser considerado como verdade histórica. Mas será que não havia um problema aí? Sim, porque documentos podem ser forjados, não é? Então, nem tudo que de fato está no papel, de fato garante que é um fato verdadeiro, ok? Então, é uma das primeiras características da história como ciência a partir do século XIX, com o pensamento positivista. Então, só se acreditava como sendo fato histórico verídico e verificável se estivesse escrito, ok? Próximo ponto, a neutralidade e objetividade. A história deve ser escrita de maneira imparcial, sem influências subjetivas ou ideológicas. Ou seja, o historiador tinha que ser capaz de observar apenas como espectador e não se envolver de forma alguma com seu objeto de pesquisa. Será que, de fato, é possível para você, quando está fazendo uma pesquisa histórica, não emitir juízos de valor, não se envolver propriamente com o objeto? É uma questão que até os dias de hoje ainda se conversa, né, na questão acadêmica sobre essas questões de proximidade com o objeto, né, para garantir de fato veracidade ou não numa pesquisa histórica ou também de qualquer outra área de conhecimento. Mas é uma das características que estava presente nesse momento dentro do pensamento de uma história positivista. Outra questão, a lei dos 3 estados. Conte propôs que a humanidade progride através de 3 estágios de desenvolvimento intelectual: o teológico, o metafísico e o positivo científico, e não aquela questão do pensamento positivo, mas o positivismo científico, ou seja, pautado na verdade através do que se tem registrado como fato. E o positivismo foi importante para a gente aqui no Brasil? Sim. Além de, claro, de influenciar por muito tempo a questão da produção do conhecimento histórico, lembra do que tem escrito na nossa bandeira, na bandeira do nosso Brasil, lá, aqui dentro daquela bolinha lá, que tem uma faixa assim, né, onde tem estrela em cima, cheio de estrela embaixo, e tem uma frasezinha escrita lá. O que está escrito? Você lembra o que está? Ordem e progresso. Isso é um princípio que está gravado na nossa bandeira, que vem do pensamento positivista, porque na época em que houve o processo de revolução, ou melhor, revolução não, mas o processo de proclamação da República no Brasil, onde a mocidade militar fez parte na derrubada do governo imperial e a questão da proclamação da República, lembra, você tem que ter em mente, que toda aquela mocidade militar que se envolveu estava influenciada pela filosofia positivista. Então, quando a bandeira do Brasil foi criada naquele momento, o princípio positivista de ordem e progresso, que um país só pode progredir com ordem e progresso, também é um princípio positivista que está gravado até os dias de hoje na nossa bandeira. Então, o positivismo está presente também no nosso dia a dia, nos símbolos da pátria, ok? Mas, para além do positivismo e do Auguste Comte, temos outras correntes também para conversar mais um pouco, como, por exemplo, o marxismo, tá bom? O marxismo, baseado nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, é uma abordagem que enfatiza a luta de classes e as condições econômicas como motores da história, tá? Então, o que movimenta a história, segundo Karl Marx, é a luta de classes, ou seja, aquela briga entre o explorado e o explorador, ou seja, o patrão e o empregado, o dono da fábrica e o proletário, nessa eterna briga de um contra o outro, ou seja, são esses problemas de lutas de classes, de uma classe superior que tenta oprimir uma mais baixa e a mais baixa que tenta sempre se levantar, se erguer e lutar contra a opressão, é o que faz a história andar dentro do pensamento positivista. Desculpa, positivista não, marxista, corrigindo,
marxista, ok? Então, eu vou apresentar para vocês aqui esses principais nomes, tá bom? Do marxismo. Então, ali, ó, do lado de lá, aquele barbudinho de lá que está sentado com a mão aqui assim, ó, por dentro do paletó, é o Karl Marx, que era filho de um grande industrial alemão, de um empresário, dono de indústria na Alemanha, e que conhecia de fato como funcionava o sistema interno de uma fábrica, né, de exploração dos empregados. Ele sabia como funcionava o sistema de mais-valia da troca do trabalho por um salário que, na verdade, nem chega perto do que o trabalho desse funcionário rende para o seu patrão. Mas como ele se rebelou contra o seu pai e pregava uma forma de vida diferente, né, que ele queria uma mudança na sociedade como as riquezas eram distribuídas, ele, claro, vai ser desertado pela família, e é aí que entra o seu parceiro de trabalho de muitos anos, que vai ser quem? O Friedrich Engels, que, na verdade, além de amigo e pensador que ajudou ele a desenvolver a sua filosofia marxista, também era um grande patrocinador. Ou seja, sem a fundamental ajuda de Friedrich Engels, Marx não teria sido capaz de se manter por muito tempo ali, sem ser necessário arranjar um trabalho e continuar pensando, né? Então, ele teve uma participação importante, que além de pensador, também ajudava no processo de financiamento e de sustento de Karl Marx. Mas quais são as principais características dentro do pensamento marxista? Vamos verificar? As principais características. Primeiro, a questão do materialismo histórico, ou seja, a história é vista como um processo determinado pelas condições materiais e econômicas da sociedade. O que isso quer dizer, professor? Não entendi nada, não entendi. Sabe o que isso quer dizer? Nós vamos ter um princípio chamado de dialética. Nessa dialética, ele vai, na verdade, vai aprender da dialética de Hegel, tá? Hegel, que é um pensador posterior ao Marx, que ele dizia que o mundo das ideias influenciava no mundo material. Ou seja, o mundo metafísico influencia no mundo físico. Ou seja, as condições de trabalho, de vivência de todos os homens era afetado por um mundo que não existia na prática, não era concreto, mas que influenciava aqui, o material. O Marx pega essa dialética de Hegel e inverte. Ele diz que não, que na verdade são as condições de vivência, as condições de trabalho, de vida, de salário, de moradia, que o homem possui, é que influenciam o mundo metafísico, tá? É um ao inverso do outro. O Hegel diz que não, o metafísico influencia o físico, e o Marx diz que não, que é o mundo material que, na verdade, vai definir o que você pensa, como você age, vai definir quem é você. Ok? Não sei se você conseguiu entender muito bem, mas então assim, ó, o mundo das ideias aqui não é físico, mas a nossa vivência, a nossa casa, nosso trabalho, o nosso salário necessário de cada dia é uma coisa física. Então, é a partir da minha vida material que vai influenciar o que eu penso, o que eu sinto e como eu vivo. Tá bom? De forma mais simplificada possível, que eu posso falar para vocês é isso, ok? Mas nós temos ainda uma outra característica importante dentro do pensamento marxista, que é a chamada luta de classes, ok? Então a história é interpretada como uma série de conflitos entre classes sociais e opressoras e oprimidas. Por exemplo, entre burguesia e proletariado. Quem é essa burguesia e quem é esse proletariado? A burguesia, nesse momento em que Marx vivia, eram quem? Os donos das indústrias, os donos dos meios de produção, ou seja, o dono da fábrica que detém o controle sobre tudo, que é o patrão. E o proletário é o empregado que trabalha dentro do interior da fábrica, vendendo a sua força de trabalho para produzir um produto, que seja um sapato, uma ferramenta, uma TV, sei lá, qualquer produto que pode ser fabricado por essa indústria, que é vendido no mercado nacional e internacional pelo patrão, que gera lucro para esse patrão, do qual ele vai tirar para pagar seus empregados e vai tirar a maior parte para ele como lucro. Ou seja, você vende a sua força de trabalho por um salário. Então, toda pessoa que vende a sua força de trabalho por um salário é chamado de quê? De proletário. E é justamente a exploração dessa burguesia, desse patrão, sobre o proletário,
o empregado, é que gera essa luta de classes, e são essas brigas ao longo da história que movimentam justamente o andamento de quê? Dos processos históricos que geram revoluções, que geram transformações e mudanças no mundo. Então, por conta disso, vai ter uma tal teoria da revolução presente nessas ideias. Vamos ver o que ela é? Então, a transformação social e histórica é impulsionada por revoluções, ou seja, uma revolução, uma transformação tão profunda dentro de uma sociedade que ela vai mudar a forma como as pessoas vivem, como elas enxergam política, como elas enxergam religião. Todos os aspectos da vida das pessoas são modificados a partir de uma revolução. Por exemplo, Revolução Francesa, que aconteceu lá na França, durante a Idade Moderna, onde as pessoas, principalmente a burguesia, acompanhada por uma grande camada da população, né, que eram os trabalhadores livres do campo, se armaram, derrubaram a Bastilha, que era aquela prisão que representava o poder máximo dos governantes franceses, e invadiram, tomaram as armas, deporam o rei e guilhotinaram a monarquia toda. Inclusive o rei também perdeu a cabeça na guilhotina, e se acabou nesse momento ali o que é o antigo regime na França. Nós tivemos a supressão de uma monarquia absolutista, e tivemos ali um governo revolucionário sendo implementado. Ou seja, se acabou, se extinguiu uma forma de governo. A política foi totalmente modificada. Claro, outras classes vão surgir, vão brigar por poder, mas foi uma transformação tão profunda que a sociedade toda sentiu mudanças muito grandes na economia, na questão militar, na questão escolar, né, na questão da educação e na reorganização do espaço francês, tá bom? Então, isso é um exemplo de revolução. E o Marx acreditava que quando os trabalhadores do mundo todo, quando ele escreve, né, o seu manifesto do Partido Comunista, que ele convoca os trabalhadores do mundo todo para se unir e lutar contra a opressão da burguesia, ele acreditava que seria possível, então, se fazer uma revolução, a chamada Revolução do Proletariado, onde os proletariados, ou seja, os trabalhadores, tomariam o poder em suas mãos, dos seus patrões, e passariam a ser, então, os donos dos meios de produção e deixariam de ser explorados. Então, ele acreditava em mudanças tão profundas que seriam essas revoluções que transformariam a sociedade, ok? Para além do Marx, né, da teoria da revolução também, que nós acabamos de ver, nós temos a chamada Escola dos Análises, que é uma escola francesa, tá bom? A Escola dos Análises foi fundada por historiadores franceses como Marc Bloch e Lucien Febvre no início do século XX. Esta corrente trouxe a abordagem interdisciplinar de longa duração ao estudo da história. Então vamos ver rapidamente quem são essas duas pessoas ali. Nós temos algumas imagens para apresentar para vocês. Então ali nós temos o Marc Bloch, que é um dos grandes pensadores dessa escola, dessa corrente histórica, que é a Escola dos Análises, e que é é autor de um dos livros que ele escreveu, se eu não me engano, durante o período que ele estava preso durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele estava na prisão. Ele rabiscou, fez uns rabiscos, mas um livro muito bom, que inclusive acredito que todo professor de história, quando estava na faculdade, durante o início do seu curso, deve ter lido, que é o livro chamado Apologia da História, não é? Que todo mundo acho que deve conhecer, quem é da área de história deve ter lido alguma vez, que é o Apologia da História, o ofício do historiador, onde ele vai tratar sobre quem é o historiador, qual é o objeto de pesquisa desse historiador, e compara esse historiador a um ogro da lenda, que o ogro, quando sente o cheiro de carne, vai atrás até encontrar a sua presa e a devorar. Da mesma forma, o historiador, tendo como objeto de conhecimento o homem, ele vai até onde for necessário para encontrar e estudar o seu objeto. E aqui do lado nós temos o Lucien Febvre, que foi também um dos fundadores dessa escola e que foi quem fez o prefácio desse livro, Apologia da História, aí, em conjunto com Marc Bloch. Ok? Algumas características, então, da Escola dos Análises, vamos verificar? Primeiro, nós vamos ter o conceito de história total, onde é enfatizada a integração das diversas disciplinas, como
a sociologia, a geografia, a economia e a análise histórica. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que a história não pode trabalhar sozinha, não tem como ela como produzir resultados trabalhando como disciplina isolada, mas que ela precisa do auxílio de outras ciências. De fato, a arqueologia, por exemplo, nos fornece diversas informações de povoações antigas que viveram muito antes da gente e que não tinham escrita, mas que é possível se compreender o modo de vida delas através dos estudos arqueológicos. E, de fato, não tem como a história ser isolada. O que mais? O tempo de longa duração, ou seja, foco em processos históricos de longa duração em vez de eventos isolados, ou seja, estudar como isso aconteceu e as influências desse período, desse acontecimento ao longo dos anos. Não aconteceu aqui, pronto, acabou. Não tem efeito. Não existe isso. A Revolução Francesa é um exemplo que eu citei para vocês. Até os dias de hoje, a gente tem influências da Revolução Francesa, tá bom? Como, por exemplo, na nossa Constituição, princípios de igualdade, a liberdade e a fraternidade, da questão do iluminismo, que foram de modo muito grande difundidos durante a Revolução Francesa, estão presentes até os dias de hoje. Seguindo, nós temos a história das mentalidades, onde nós temos interesse em compreender as mentalidades coletivas e as percepções culturais das sociedades ao longo do tempo, ou seja, entender o que as pessoas pensavam e como elas entendiam o mundo. De forma mais simplificada, seria isso. Mas o último movimento de pensamento histórico que nós vamos verificar, nós temos ainda a chamada nova história cultural. A nova história cultural é uma corrente que emergiu nas últimas décadas do século XIX, inspirada por diversas influências teóricas, incluindo a antropologia e a crítica literária. Como representantes principais, pelo menos alguns dos representantes, nós vamos ter, por exemplo, o Peter Burke, que escreveu um livro chamado O que é a História Cultural, e temos também o Roger Chartier, que escreveu um outro livro chamado A Beira da Falésia, onde eles tratam sobre essa questão da história cultural. O que nós vamos ter de principais características ali? Primeiro, a cultura e representação. Foco em como as culturas produzem significados e como as apresentações culturais influenciam a sociedade, ou melhor, as representações culturais. Ou seja, nós somos sociedade a partir das nossas representações, de como nós entendemos as nossas próprias representações culturais. A minha cultura me torna quem eu sou, ok? De forma bem simples, e direta, seria isso. E o que é a microhistória, que é um conceito que a gente viu lá no início da nossa aula, já falando sobre essa questão. Então, microhistória, interesse em estudar histórias locais e específicas, frequentemente ignoradas pelas grandes narrativas históricas. Ou seja, não são só apenas os grandes acontecimentos ligados a grandes nomes da história, da ciência ou de governos, não são só as revoluções que aconteceram ao longo dos séculos da história da humanidade, que são importantes. Não, é importante você estudar também porções menores dessa história. A história de uma pequena cidade, como ela se formou, por que ela se formou, com que influências, quem veio para cá, quem migrou, quem foi embora, quem chegou, que cultura veio de onde, as pessoas que vieram morar aqui, o que elas trouxeram de bagagem cultural junto com elas. Então a microhistória se interessa em entender não só um conjunto maior, não só o que tem proporções mundiais, mas também o que tem proporções menores para os indivíduos, para pequenos lugares, ok? E além disso, também nós vamos ter a questão da introdução de uma forma de se pensar da subjetividade e pluralidade de vozes, ou seja, valorização das perspectivas subjetivas e das vozes de grupos marginalizados na sociedade, que é um conceito que entrou aí da chamada história vista de baixo. E o que isso quer dizer? Porque até então, nesse momento, a história era produzida a partir da visão do vencedor, de quem olha de cima para baixo, tá bom? Do europeu que chegou e colonizou, do negro, do branco que era escravizado pelo negro, ou seja, a visão daquele que era considerado mais importante e superior. A história era feita assim,
de cima para baixo. Então, quem está aqui em cima, o que dita é verdadeiro. Quem está aqui embaixo não fala, não tem voz. Então, nessa nova perspectiva de uma história vista de baixo, a voz de que até então era invisibilizado vai passar a ser ouvida. A voz do ex-escravo, a voz da lavadeira, a voz da empregada doméstica, tá? A voz de quem não tinha nenhuma representatividade histórica agora passa a ter importância também. Ok, meus queridos? Muito obrigado a vocês por toda a atenção nesse momento e essa foi a nossa aula de hoje.